Fala, investidores, como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Felipe Investe aqui e no vídeo de hoje vamos estar lendo o relatório gerencial do fundo Base 10 da Quineia, que na minha opinião é uma das melhores gestoras, o KNSC11. Patrimônio líquido, quase 2 bilhões, então gigantesco. Número de cotistas, quase 190 mil. Dividendo a pagar no dia 13/2 de 2025 será de 10 centavos. A gente pode ver aqui que ele tem tanto IPCA quanto CDI, Middle Risk, indexador misto, né? IPCA mais 10,12% ao ano e CDI mais 3,37% ao ano. Então aqui a posição ao final do período, ele comenta que ao fim de janeiro, a Quineia Securities apresenta alocação em relação ao seu patrimônio de 105,6% em ativos alvos, ou seja, os CRIs, e 4,5% em caixa. Fala também que a parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 60,5% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 10,12% ao ano e com um prazo médio de 7,9 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 44,9% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 3,37% ao ano e com um prazo médio de 3,9 anos. Então aqui eles ressaltam também que não há eventos negativos na carteira de créditos do fundo de investimento e tal. Falar da distribuição que ocorrerá no dia 13/2 de 2025, que vão ser de 10 centavos aí, né? A alta da Selic e essa alta da inflação vem beneficiando o fundo. Fundo recente, né? Praticamente aí 5 aninhos na bolsa. Início do fundo 28/10 de 2020. Tem taxa de administração e não tem taxa de performance. Principais movimentações na carteira. No mês de janeiro, eles realizaram investimentos em apenas uma operação de CRI no valor de 22 milhões. Então a gente pode ver que foi o Shopping Mall 11, salvo engano, no vídeo anterior do KNCR11, ele também foi bater na porta do fundo, pegar um dinheirinho lá. Porém aqui ele pegou 22 milhões a uma taxa de IPCA mais 8,45%. Temos garantias também, tá? Caso esse fundo não cumpra com a sua obrigação. Aqui ele fala um pouco sobre as compromissadas, né? A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 10,1% do patrimônio líquido do fundo. Resumo da carteira. A gente pode ver aqui que ele tem CRI 44,9% indexado ao CDI, né? Uma taxa média de 3,37%, que contribui para que esse fundo seja considerado aí um middle risk, digamos que ele é um middle risk bundão, né? Ele não tem umas taxas bem elevadas e tal. Temos CRI 60,5%, né? Indexados à inflação, retorno médio aí de 10,12%. Temos cotas de fundos imobiliários, menos de 1%, né? 0,2%. E um dinheiro ali em caixa que equivale a 4,5% do seu patrimônio líquido. Aqui a alocação total por indexador, tá basicamente 60/40 ali, né? Aqui a alocação por setor, a gente pode ver, ele tem escritório residencial, residencial pulverizado, logístico, shoppings e 8,1% em outros. O que torna ele também um middle risk é justamente esse setor que ele empresta o dinheiro, esse setor de locação, né? Escritório é um setor tranquilo, residencial 20,3%, na minha opinião, já é mais puxado, né? Não mais complicado, mas é mais, como que eu posso explicar? Mais arriscado, né? O residencial pulverizado também, porém ele é pulverizado, então o risco é menor do que o residencial. Logístico, shopping e esses outros são tranquilos, então aqui a gente pode ficar tranquilo, né? Porém é bom a gente entender, se fosse 100% só residencial, desenvolvimento, home equity, aí na minha opinião, dependendo da taxa, poderia classificar ele como um high yield ou um middle risk ali mais puxado pro high yield, tá? Essa é a diferença. Negociação e liquidez, a gente sabe
que a Quineia mostra aqui, né, o valor patrimonial dessa cota, que está em azul escuro, e a cota mercado que está em laranja. Então, quanto mais longe tá do azul escuro essa linha laranja, né, vamos colocar assim, é melhor para a gente comprar, porque a gente vai comprar esse fundo imobiliário com desconto. Informações contábeis, aqui vai mostrar a DRE do fundo, né? Aqui está o resultado por CRI, resultado por fundos imobiliários, resultado das letras de crédito imobiliária, do que rende o caixa. Então, aqui basicamente mostra tudo de resultado, de saída, entrada e saída do dinheiro do fundo imobiliário, né? Então, aqui o resultado líquido, esse mês de janeiro ele conseguiu gerar aí 19,6 milhões, porém ele teve uma distribuição de 20,2 milhões, ou seja, ele gerou menos do que ele distribuiu. Ah, Felipe, mas aí o fundo é ruim, como que eu vou ficar com um fundo que ele gera menos do que ele distribui? O que você tem que entender é isso, o resultado líquido acima do que ele distribui é direto ou é às vezes, é esporádico? Porque nesse caso aqui de distribuir 20,2 milhões e ter um resultado de 19,6 milhões, raramente a gente vai ver isso. Sempre aqui no resultado líquido, onde está em negrito, o valor é sempre maior do que o de distribuição no mês. Porém, tem meses que vai acontecer exatamente o que aconteceu no mês de janeiro, tá? É algo normal, isso é totalmente válido no mercado. O que não pode ser é o fundo sempre estar queimando aquela reserva, né? Aí é um sinal de alerta, pelo menos para mim. Então, o resultado gerado no mês foi de 9 centavos, o distribuído foi de 10 centavos e a reserva acumulada não distribuída, ele tem 5 centavos aí para complementar esse resultado, né? Como ele fez esse mês. Aqui ele explica um pouco sobre a inflação e tal, sobre o CDI, né? A taxa Selic subindo. Rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses. A gente pode ver aqui período, no caso janeiro de 2025, resultado gerado 9 centavos, dividendo entregue 10 centavos e a rentabilidade equivaleu a 1,09%. Aqui a gente pode ver mais abaixo a cota diária. Se você compra essa cota a R$ 8,15, você tem um retorno aí de aproximadamente IPCA mais 10,46%, com um spread de 2,49%. Muito bom, né? Então, lembrando que quanto mais barato a gente compra essa cota, nosso spread, né, a diferença aí pro IPCA é maior, né? Então, quanto mais barato a gente compra, maior é o nosso yield on cost, né? O yield on cost é o dividendo pessoal de cada um, vamos colocar assim. Se vocês quiserem saber a detalhes do que é o yield on cost, eu posso explicar em algum outro vídeo. Comenta aqui embaixo. Aqui é a carteira de ativos do fundo, né? Os seus CRIs e tal. Porém, o que é interessante a gente ver, galera? A gente vê se os devedores não se repetem, né? Porque, por exemplo, você vai pegar dinheiro com uma empresa, aí você pega no dia 20, beleza, gerou um CRI. No dia 23, você vai pegar de novo, gera outro CRI. Então a gente tem que ver se não tem os mesmos devedores aqui, né? Se eles se repetem bastante. E a gente consegue ver que não tem, né? Alguns ou outros tal, mas é algo totalmente normal, como esse mal 11, com Creditas. Aí você vê, pô, esse Creditas é um bom pagador? É bem famoso, é conhecido, te deixa tranquilo? Se sim, não tem problema. Outra coisa, veja a exposição, né? Porque às vezes, se acreditas, mesmo com essa exposição bem baixa, de 0,4, 0,5%, se tem muito, acaba se tornando 2, 3, 4%. E aí já acaba sendo mais perigoso, né? Então é sempre assim que eu dou uma analisada nos fundos de crédito, na carteira, na verdade, né? Depois eu vejo as taxas e tudo, tal, o saldo que pegou, vejo se esse fundo, no caso o KNS11, ele costuma emprestar mais dinheiro ou se ele empresta uma quantidade menor e tal. Então a gente tem que estar ligado sempre a tudo isso, né? Por exemplo, aqui, ó, no CRI, o primeiro, VISC, é o VISC 11, fundo de shopping. Pô, tranquilo. Esse BTS Vale, na minha opinião, também tranquilo. Infinity, eu não conheço. Esse
Teser Castelo Branco Office Park eu também não conheço. Porém, a gente vai vendo o que a gente conhece e o que a gente não conhece. Porém, tem excelentes devedores, por exemplo, TEP, Bullicamp, JHSF Mouse, Vino, né, do edifício Ed Rock 345, Creditas, o TRX, HSLG. Então tem vários aqui, Vilg, tem vários aqui bem conhecidos, galera. Aqui é a segunda parte da carteira, né? Então a gente consegue ver aqui que ele tem quase 100 devedores, né? 90 devedores, 90 CRIs aí para bons devedores. E isso é o que me deixa bem tranquilo, galera. A carteira, as taxas, a boa diversificação, a própria gestora. Fora que esse fundo, além de ser um fundo base 10, ele sempre vai me proteger da inflação e do CDI. Um sobe para conter o outro. Então, de ambos os lados, eu vou estar ganhando, eu tendo esse fundo na minha carteira. E o fim da carteira de ativos, né? Com 92 CRIs. Eu tinha falado 90, mas eu não tinha visto esses dois últimos aqui no final. Resumo dos ativos por segmento. Então aqui a gente pode ver os segmentos que ele tem dentro da sua carteira de crédito, né? Tem residencial, shoppings, escritórios, residencial pulverizado, galpões logísticos e outros. Um pouco mais abaixo, como exemplo de residencial, a gente tem os devedores, o estado, né, que esse devedor se encontra, a descrição, se tem garantia ou não, caso esse devedor venha a falhar com o pagamento, o vencimento dessa dívida e a LTV. O que é a LTV? Por exemplo, a construtora Capital, ela tem uma LTV de 65%. Ela pegou R$ 100 emprestado com esse fundo. Caso ela não pague, todas as garantias equivalem a 165%. Então vai ser maior do que a própria dívida. Então compensa bastante essa construtora pagar, né? Porque ela não vai querer perder 65% a mais de algum patrimônio, algum terreno, alguma coisa. Isso vai variar muito da garantia por falta de pagamento, né? Por não pagar. Então, basicamente é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que esse conteúdo que vocês aprendem aqui, vocês não aprendem em muitos cursos pagos, tá? Como analisar uma carteira de crédito, como saber se o fundo é middle risk, high grade ou high yield, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção antes de investir, lembrando que eu também não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Aqui é sempre para modo didático, né? Então, sempre estudando, avaliando os fundos, se faz sentido para você, se não faz. O KNSC, por exemplo, um middle risk frente ao universo Kinea. Ele é indexador misto, ou seja, ele tem CDI e tem IPCA na sua carteira. Base 10, um dos motivos que eu gosto bastante dele, tem maior liquidez, né? Os fundos base 10 tendem a ter a maior liquidez. E também de uma gestora que é de tirar o chapéu. Sem muito o que falar, tudo ok nesse fundo, pelo menos nesse mês de janeiro. Eu sou o Felipe Invest e fui!